Olá a todos, aqui é o professor Eric. Esses exercícios que eu vou corrigir aqui com vocês agora são os exercícios que eu passei no dia 23 de março para os meus alunos do sexto ano. Eu já espelhei aqui os exercícios que eu tinha passado naquela listinha. Vamos resolvê-los aqui juntos então, tá bom? Já vou aproveitar para ir relembrando algumas coisas sobre o conteúdo. Então, o primeiro exercício, ele quer que a gente escreva as seguintes sequências. Primeiro começa com os múltiplos de 14, depois os múltiplos de 23, depois os de 40, e por fim eu quero os divisores de 40, de 16 e de 35. Vamos começar aqui pelos múltiplos. No caso dos múltiplos de 14, ou múltiplos de qualquer um número, lembra que a gente sempre pode encontrar eles multiplicando esse mesmo número, no caso aqui no meu exemplo 14, pelos números naturais. Então, quando eu faço 14 vezes 0, 14 vezes 1, 14 vezes 2, 14 vezes 3 e assim por diante, essas respostas que eu vou encontrando são exatamente os múltiplos de 14. Então, para completar essa sequência aqui, múltiplos de 14. 14 vezes 0 é 0. Então, 0 é aqui o primeiro. 14 vezes 1, 14. Então, o segundo. 14 vezes 2, 28. Se a gente ainda quiser, tem uma outra forma que a gente pode fazer, que é só ir somando esse mesmo número a partir do primeiro. Então, 0 mais 14 é 14. 14 mais 14, 28. 28 mais 14 me daria o próximo, 42. 42 mais 14, 56. E assim por diante. O que a gente tem que tomar cuidado e o que a gente tem que lembrar sempre é que, como eu estou falando de múltiplos de 14, eu estou falando então de todas as respostas do 14 multiplicado por um número natural. E a gente já sabe que um número natural tem infinitos números. Isso quer dizer então que os múltiplos de qualquer número também vão ser infinitos. Por isso que eu coloquei esses 3 pontinhos aqui. Já que tem infinitos números naturais, então também existem infinitos múltiplos. No caso do 14, então, eu vou colocar só esses 5 primeiros. É isso que eu quero fazer nos próximos também. Eu vou colocando só os 5 primeiros múltiplos. O primeiro, 0 vezes 23, já é o próprio zero. Depois, o próprio 23. Depois, 23 vezes 2, 46. Vou fazer aquela ideia. Se eu somar mais 23, 69. Se eu somar mais 23, 92. E assim por diante. Opa, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. E assim, então, vou colocar nos 3 pontinhos. Já os de 40, começa com o 0, depois 40, 40 mais 40, 80, depois 120, depois 160 e assim por diante. Só para dar uma arrumadinha aqui, porque esse aqui acabou ficando ocupando do outro. Pronto. Então, esses são os múltiplos, a primeira parte desse primeiro exercício. Já a segunda parte, eu pedi os divisores. Os divisores já é um pouco diferente dos múltiplos. Um pouco não, é muito diferente dos múltiplos. Os múltiplos, como eu já disse, a gente teve que pegar o número e ficar multiplicando por todos os números naturais. Já os divisores, não. Os divisores são os números que dividem esse 40 aí, por exemplo, e que não deixa resto. Como assim, números que dividem um 40 e não deixa resto? Olha o que acontece quando eu faço aqui 40 dividido por 2. Se eu pensar aqui, vamos fazer bem passo a passo. Ó. Vou separar o 4, eu sei que 2 vezes 2 dá 4, então sobra 0. Esse 0 que sobrou, eu posso colocar, já vou colocar ele direto aqui então. Tá vendo que essa minha divisão aqui, a gente considera ela como uma divisão exata. Isso quer dizer que eu chamo ela de divisão exata por causa que o resto dela é zero. E isso quer dizer que, se uma divisão é exata, eu falo que esse 2 é um divisor de 40. Ou seja, é um número que divide 40 e deixa resto zero. Olha esse outro exemplo.
Agora, se eu pegar 40 dividido por 3, quando eu separo aqui o 4, vou ter que multiplicar o 3 por 1, sobra 1 aqui, desce o 0, vai ter que ser 3 vezes 3, que dá 9. E aí fica com o resto 1. Agora, eu tenho um resto. Se eu tenho um resto, essa divisão minha ela não é mais exata. Isso quer dizer que o 3 não é divisor de 40. Então, a ideia do divisor é exatamente essa. É quando um número divide aquele número lá, no caso, meu exemplo, 40, e o resto é zero. Para a gente, então, escrever a sequência dos divisores de 40, a gente vai ter que lembrar disso. Então, no caso, vamos começar aqui. Um divisor que eu sei que o 40 já tem com certeza é o 1. Porque qualquer número que eu divida por 1, a resposta vai ser uma divisão exata. 50 dividido por 1 é 50. 945 dividido por 1 é 945. Ou seja, essa é uma característica do 1. O 1 ele é divisor de qualquer número natural que eu quiser. O próximo, o 2 eu acabei de ver aqui, ó, o 2 é um divisor de 40. Como que eu posso pensar então agora aqui nos próximos? O 3 eu já sei que não é, porque eu já fiz a divisão aqui e deu resto 1. Vamos pensar no 4. É só a gente pensar assim, existe algum número que eu multiplico por 4 que que multiplicado a resposta dá 40? Se a gente pensar no 4 vezes 10, a resposta é 40, ou seja, o 4 é um divisor de 40, porque se eu fizer a divisão aqui, ó, 40 dividido por 4, vai ter a resposta aqui 10, e 10 vezes 40 é 40, o resto é zero. Então, 4 é um divisor. O 6, ou melhor, o 5, que é o próximo aqui dos números que eu estou pensando. 5 vezes 8 é 40, não é? Então, o 5 também vai entrar. O 6, eu sei que 6 vezes 7 dá 42, então não dá esse número. E o 6 vezes 6, que é o que está antes, dá 36. Ou seja, se 6 vezes 6 e 6 vezes 7 não dão o 40 e está um antes e um depois, o 6 não é um divisor desse de 40. Aí, vamos pensar então aqui no próximo. 7. 7 é a mesma situação, ó. 7 vezes 6 é 42, 7 vezes 5 é 35. Então, não dá certo lá para o número 40 que eu quero. Agora vamos pensar para o próximo, 8. Vocês estão vendo que, será que a gente vai ter que ficar pensando um por um, fazendo um por um, até chegar aqui no 40? Pensa o trabalhão que vai dar, não é? Para isso, tem uma estratégia que a gente pode usar, que é muito mais fácil para encontrar esses divisores. Olha o que eu vou fazer. Eu fui até o número 8, certo? Vocês lembram que quando eu fiz aqui o 5, eu fiz a multiplicaçãozinha para saber 5 vezes 8. O quatro eu fiz 4 vezes 10. O 2, se a gente for pensar, eu posso fazer 2 vezes 20, que dá o 2 aqui. E o 1 eu posso fazer 1 vezes 40. Por que eu estou fazendo essas multiplicações aqui? O próximo número que eu tenho que colocar aqui não é exatamente o 8, então, já que no 5 eu tive que multiplicar por 8 para dar 40, no 8 eu vou ter que multiplicar por 5 para dar 40. E aí que entra a parte que fica mais fácil. Esses numerozinhos que eu tive que multiplicar aqui em cada um, até chegar lá nesse 8, que foi um que apareceu aqui na minha conta, é só eu repetir. Então, o 8 veio para cá, repete o 10, que é o próximo, depois o 20 e, por último, o 40. Pronto. Esses aqui são exatamente os divisores de 40. Percebam uma coisa, diferente dos múltiplos, os divisores eles têm um fim, eles têm um lugar onde eles terminam. Então, não tem lá 3 pontinhos igual tem nos múltiplos. Vamos fazer aqui agora esses próximos. Eu vou aproximar um pouco mais aqui para ficar melhor na escrita. Eu quero fazer os divisores de 16. Como eu disse, o 1 eu já sei que vai ser um divisor de 16, porque o 1 é divisor de qualquer número. E
Para ficar mais fácil, eu já vou escrever aqui em cima a multiplicaçãozinha, ó. Eu sei que eu tenho que fazer 1 vezes 16 para dar o 16 que eu quero aqui. O próximo, 2. 2 também é um múltiplo, porque se eu fizer 2 vezes 8, dá 16. Então, já vou deixar a multiplicação lá em cima também. O próximo é 3, o número 3. Eu sei que 3 vezes 3, ou melhor, eu sei que 3 vezes 5, agora sim, é 15. Ou seja, chegou muito perto. E 3 vezes 6 é 18. Ou seja, não deu nenhuma resposta 16. Então, o 3, eu já sei que ele não é múltiplo de 16, ou melhor, divisor de 16. O próximo, que é o 4, já é. Por quê? Porque eu sei que 4 vezes 4 é igual a 16. Então, o 4 é um divisor. E aqui, olha o que acontece. Eu tinha falado para vocês, nesse exemplo aqui, olhando esses números que eu fui multiplicando, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que o número que está aqui já é o próprio 4. Isso quer dizer que eu não preciso repetir o 4 aqui de novo, e só olhar aqui agora os próximos nos números anteriores. Então, eu não vou precisar fazer o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, até chegar no 16. Como aqui já repetiu esse número, então eu vou só pegar aqui agora os dois próximos que estão aqui, que é o 8 e o 16. Pronto. 1, 2, 4, 8 e 16 são os divisores de 16. Vamos ver se vocês entenderam mesmo? Vamos fazer aqui de novo com 35. O 1 é o divisor de todo mundo, então existe lá o 1 como divisor de 35. 1 vezes 35 é a multiplicação que eu tenho que fazer. E eu já vou supliar aqui o 35, porque é ele que a gente vai ter que usar para ir repetindo lá na frente. Depois, de 35, vamos pensar no 2. Não tem nenhum número que eu multiplico por 2 que dá 35. 2 vezes 17 já dá 34. 2 vezes 18 dá 36. Então, não tem o 2. O 3 também não tem um número que eu multiplico. Nem o 4. E o 5 tem. No caso, 5, eu sei que tem, porque se eu fizer 5 vezes 7, a resposta dá 35. E eu vou sublinhar o 7 aqui, porque é o que eu quero analisar depois na hora de repetir. O 6 não tem um número que multiplica por 6, que dá 35. E como o próximo número que eu vou multiplicar é o 7, que eu vou analisar é o 7, e ele já está aqui, então acabou. É só repetir. Pega o 7 e pega o 35. Pronto, esses são os múltiplos ou melhor, de novo, esses são os divisores de 35. O 1, o 5, o 7 e o 35. Tudo bem? Gente, para esse vídeo não ficar tão grande, como esse aqui eu demorei um pouquinho mais na explicação, eu vou encerrar esse vídeo aqui agora, e os próximos exercícios, do 2 para frente, eu faço com vocês em um outro vídeo, tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.